Kobe Mainoo quer deixar o Manchester United para ter mais tempo de jogo e Real Madrid e Atlético de Madrid monitoram sua situação. Chelsea tem um forte interesse na contratação do meia Fermín López do Barcelona. Bayern de Munique segue negociando a contratação do atacante Nicolas Jackson, mas já tem um sim do senegalês. West Ham volta a tentar a contratação do goleiro John do Botafogo. Lucas Vázquez é anunciado de forma oficial pelo Bayer Leverkusen e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação, porque tem muita notícia no vídeo de hoje. E bora começar falando das transferências confirmadas e aqui do Brasil, onde o Mirassol anunciou a contratação do atacante Renato Marques, que tem 21 anos e deixa o América Mineiro. Os valores não foram revelados, mas o Coelho mantém uma porcentagem visando uma futura venda do jogador. E mais um reforço confirmado no Mirassol foi o meio-atacante Shailon, de 28 anos. Ele assinou até o fim do ano e deixa o Atlético Goianiense. Já o Vasco da Gama anunciou de forma oficial o atacante Matheus França, de apenas 21 anos. O jogador fica emprestado por um ano e sem opção de compra, proveniente do Crystal Palace. E agora é oficial, depois de semanas de negociações, o Bahia anunciou a contratação do jovem atacante Matheus Sanabria, de 21 anos. O argentino assinou até o fim de 2030 e deixou Al Ain dos Emirados Árabes Unidos a troco de 5 milhões de euros. E o Botafogo confirmou a chegada do zagueiro Gabriel Bahia, que veio do Volta Redonda. O defensor de 26 anos assinou por empréstimo até abril do ano que vem e com uma obrigação de compra fixada em $1 milhão caso atinja algumas metas no contrato. Do Brasil, vamos agora para a Europa, onde El Bilal Touré foi emprestado ao Besiktas da Turquia até o fim dessa temporada. O centroavante maliano, de 23 anos, pertence à Atalanta lá da Itália e tem uma obrigação de compra fixada em metas. O time turco pagou cerca de 3 milhões de euros pelo empréstimo do jogador. Stade Brest da França confirmou a contratação do lateral esquerdo Dauda Guindo, que tem 22 anos. O maliano assinou por uma temporada e chega sem custos, proveniente do Red Bull Salzburg da Áustria. Ainda na França, o Le Havre confirmou a contratação do centroavante chileno Damián Pizarro, que tem apenas 20 anos. Ele chega emprestado então por uma temporada e a princípio sem opção de compra junto ao Udinese da Itália. O Cagliari da Itália confirmou o empréstimo do meia Marco Palestra, que tem apenas 20 anos e pertence à Atalanta, também da Itália. Já o Lecce contratou o centroavante Nicola Stulic, de 23 anos, que assinou até o meio de 2029. O sérvio deixou o Charleroi da Bélgica a um custo de 5 milhões de euros. Já o Udinese confirmou a contratação do centroavante polonês Adam Buksa, que tem 29 anos. Ele foi comprado junto ao Midtjylland da Dinamarca a troco de 5 milhões de euros. O contrato é de 4 temporadas. Armel Bella Kotchap foi emprestado ao Hellas Verona até o fim dessa temporada com um custo de 500 mil euros. O zagueiro alemão, de 23 anos, pertence ao Southampton e tem uma opção de compra vinculada após esse período. E o Borussia Dortmund da Alemanha garantiu a contratação do meio-campista Carnen Chukwuemeka, que tem apenas 21 anos. O jovem inglês assinou um contrato até o meio de 2030 e deixa o Chelsea a um custo de 20 milhões de euros. O zagueiro Aaron Anselmino fez o mesmo caminho, porém os moldes da negociação foram diferentes. O argentino, de apenas 20 anos, foi emprestado ao Borussia Dortmund por uma temporada e sem opção de compra junto ao Chelsea. E após vender Frimpong, o Bayer Leverkusen anunciou a contratação do novo lateral direito. Trata-se do espanhol Lucas Vázquez, de 34 anos, que chega sem custos após deixar o Real Madrid da Espanha e assinou um contrato válido por 2 temporadas. E aí, será que na equipe alemã ele será titular e terá um protagonismo maior do que era na Espanha? Comente aí. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. O Santos acertou a contratação do jovem zagueiro argentino Tomás Palacios, que tem apenas 22 anos. O jogador chega emprestado por uma temporada junto à Inter de Milão da Itália e tendo uma opção de compra vinculada após isso na casa de 10 milhões de euros. O anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. A informação é do site All Sport. Por outro lado, o Santos fez uma proposta na casa de 5 milhões e meio de dólares pelo volante Rômulo, ex-internacional e que está atualmente no Tigres do México. Por lá, o jogador de 25 anos vem sendo titular e é uma peça importante, porém a proposta aparentemente é bem boa. A informação foi divulgada pelo site Globo Esporte. O Vasco da Gama está bem próximo de fechar a contratação do zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro, que está atualmente no Pumas do México. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, do site All Sport, o Cruz Maltino deve desembolsar cerca de 5 milhões de dólares, ou algo na casa de 27 milhões de reais. A negociação já está em sua fase final
ele deve assinar então com o time carioca um contrato de 3 temporadas. O Cruzeiro tem interesse na contratação do jovem atacante Kenny Arroyo, que tem apenas 19 anos. O equatoriano pertence atualmente ao Besiktas da Turquia, porém estaria disposto a deixar o time buscando mais minutos em campo. Por sua vez, a Celeste tem interesse na compra do jogador, mas o Besiktas ainda não aceitou a oferta oficial apresentada. Os valores não foram revelados até o momento. A informação foi divulgada pelo jornal turco A-Spor e confirmada também pelo site Globo Esporte. O Flamengo encaminhou a saída do jovem meio-atacante Loran para o Pisa lá da Itália, foi o que revelou o jornalista Vene Casagrande. Os clubes já até trocam a documentação e o anúncio oficial deve acontecer em breve. O negócio é pelo empréstimo de 1 ano com taxa de 500 mil euros. Além disso, o time italiano tem uma opção de compra vinculada ao contrato na casa de 4 milhões de euros, isso por 50% dos direitos econômicos do jogador. Caso então ele atinja algumas metas, essa opção se torna obrigação de compra. Savarino quer ficar no Botafogo, pelo menos neste momento. O meio-atacante recusou as duas ofertas na casa de 7 milhões de euros, uma do Trabzonspor da Turquia e outra do Al Rayyan do Catar, e quer ficar no time carioca. Segundo o jornal O Globo, o jogador e sua família está muito bem adaptado ao Rio de Janeiro e não pretende deixar o clube neste momento, onde tem contrato até o fim de 2028. Por outro lado, o Botafogo demonstrou interesse no volante Fabinho, ex-Liverpool e que está atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, porém ele deve ser vendido por lá nesta janela. Segundo o jornalista João Pedro Fragoso do jornal O Globo, o Glorioso tentou a contratação do jogador de 31 anos, porém ele não se empolgou com a ideia e sinalizou que não pretende voltar ao Brasil neste momento. Nos últimos dias, o volante foi especulado também em Cruzeiro e Grêmio, porém ele deve ficar na Arábia Saudita ou quem sabe até mesmo voltar à Europa. Nas últimas semanas, o West Ham ficou muito próximo de contratar o goleiro John Vitor, porém o jogador se recusou a deixar o Botafogo e optou na permanência naquele momento. Segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, o time inglês quer novamente a contratação do brasileiro, porém agora mudaram os moldes da negociação. Agora o time inglês tenta um empréstimo de 1 temporada com opção de compra vinculada. Vamos ver se agora a negociação evolui novamente e se o jogador de 29 anos aceita uma mudança da Série A do Campeonato Brasileiro para a Premier League. Lembrando que o Botafogo contratou o Neto nesta janela, que chegaria justamente para o seu lugar. E falando ainda no West Ham, o time inglês tem interesse na contratação do meio-campista Alex Garcia, que pertence ao Bayer Leverkusen da Alemanha. Segundo informações do jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports, o time alemão quer pelo menos 20 milhões de euros pelo jogador de 28 anos. As negociações já estão em andamento, mas até o momento não há propostas, e tem poucos dias aí então para os clubes chegarem a este acordo. Julio Enciso não deve mais jogar pelo Strasbourg da França. Segundo o jornalista argentino Germán Garcia Grova, o grupo que comanda o time francês e também o Chelsea optou em não seguir as negociações após os resultados dos exames médicos, que não foram tão positivos. Sendo assim, o atacante paraguaio deve ficar no Brighton. Antes de acertar a sua ida para o futebol francês, o jogador vinha sendo alvo do Palmeiras, mas de momento então, o nome esfriou por aqui. Segundo publicação do jornal alemão Bild, o Bayern de Munique já tem o sim do atacante Nicolas Jackson e segue as negociações com o Chelsea para fechar a contratação ainda nesta janela. Ainda segundo a fonte, a negociação pelo senegalês é de um empréstimo de 1 temporada, onde Aston Villa e Newcastle também teriam interesse em sua contratação. Por sua vez, o técnico Enzo Maresca não conta com o jogador para essa temporada e por isso o Chelsea busca um novo desafio. Destino. A ideia inicial era uma venda, mas faltou interessados. O atacante Yeremy Pino vai trocar a La Liga pela Premier League. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Crystal Palace chegou a um acordo com o Villarreal pela compra do atacante e vai desembolsar cerca de 30 milhões de euros fixos e mais uma quantia em bonificações. Já o atacante espanhol de 22 anos assina um contrato de longa duração. Agora o anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. O jovem meia Kobbie Mainoo quer deixar o Manchester United ainda nesta janela, já que ele tem pouco espaço com o técnico Ruben Amorim e quer buscar uma equipe onde tenha mais minutos em campo. O volante inglês de apenas 20 anos era uma peça importante, porém se lesionou e quando voltou em dezembro do ano passado, ele teve pouco espaço. Por isso uma saída agora é vista com bons olhos. Até a diretoria dos Red Devils estão considerando sua venda ainda nesta janela. Segundo publicação do jornal britânico Daily Mail, Real Madrid, Atlético de Madrid e times da Premier League estão interessados em sua contratação e podem fazer ofertas em breve. E aí, onde que você acha que Mainoo se encaixaria melhor? Em um time espanhol ou em um time inglês? Bora deixar aqui nos comentários. Segundo publicação do jornal britânico The Athletic, o Chelsea está considerando a contratação do meio espanhol Fermín López, que tem apenas 22 anos e pertence atualmente ao Barcelona. O interesse é bem grande para esta janela e os contatos já foram iniciados com os representantes do jogador para saber a situação e a disponibilidade de uma ida ao futebol inglês. Já segundo informações do jornal catalão Sport, o Chelsea deu um prazo de 48 horas para o jogador tomar uma decisão se ele topa deixar o Barcelona e se juntar ao time inglês. Aí sim o time londrino fará uma proposta ao Barcelona a fim de convencê-lo a vender o jogador. Por sua vez, Fermín López é visto como intocável pelo técnico Hansi Flick, mas com a atual condição financeira do Barça,
Barça, se chegar uma grande proposta, quem sabe ele pode ser vendido. Recentemente ele foi alvo também de outras equipes, como o Bayern de Munique, PSG e o Manchester United, mas as negociações não evoluíram. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça de comentar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!